Chantagem emocional é pura manipulação mental. Inveja, sentimento difícil de ser assumido e inclusive identificado. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Olá! Hoje nós vamos falar de dois temas de grande relevância: chantagem emocional e inveja. Começamos pela chantagem emocional. Qual é o conceito de chantagem emocional? A chantagem emocional é um subtipo de violência onde uma pessoa tem por objetivo levar a outra a satisfazer os seus caprichos. O núcleo da chantagem emocional é a culpa do chantageado. E existem duas categorias de chantagem. A primeira delas é a eventual e a segunda a profissional. A categoria eventual é aquela comum que acontece no dia a dia, que a criança faz quando não quer ir para a escola, que o idoso faz quando não quer ficar sozinho, sempre tentando causar uma culpa a quem cuida deles. E existe a chantagem profissional, que é aquela que os indivíduos usam como única forma de estratégia para conseguir as coisas. Essa é terrível e acontece em todos os âmbitos. No âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito profissional, no âmbito das amizades comuns, né? Até mesmo no âmbito das redes sociais. Existem, nós vemos aí todos os dias os diversos casos de chantagem, né? Da chantagem emocional, do uso da culpa do outro. Agora, eu vou falar para vocês das estratégias do chantagista. O chantagista se usa de algumas estratégias, né? A estratégia fundamental dele é ameaçar, criticar. E a mensagem que tem por trás de tudo isso é: você vai sofrer muito se não fizer o que eu quero. Eles apelam para os sentimentos nobres das pessoas e se utilizam do choro, da vitimização, como se fossem pessoas boas que apenas não deram sorte na vida. O chantagista, ele é terrível, porque o objetivo dele crucial é convencer o outro a fazer o que ele quer e sensibilizá-lo através da culpa. O perfil do chantagista é o seguinte: falta de escrúpulos, ele leva as pessoas a fazerem o que ele quer sem respeitar os verdadeiros desejos das pessoas e os seus sentimentos. O segundo ponto é o egoísmo. Eles são extremamente egoístas, só pensam em si mesmos e nas suas necessidades e nos seus desejos. E o outro é o sadismo. Ele tem o prazer de ver a sua vítima sentir-se culpada e sofrer com isso. O perfil do chantageado. O chantageado é aquele indivíduo, né, que valoriza sentimentos nobres da sociedade, como fraternidade, bondade, honestidade. Porém, para os chantagistas, essas são pessoas inferiores, meros objetos, e por isso devem e precisam ser chantageadas. São várias as causas da chantagem. A primeira delas é o medo do chantagista de ser pego, de ser descoberto. Em segundo lugar, ele se sente ameaçado pelas qualidades da vítima, ou até mesmo pelas suas condições intelectuais, morais. Em terceiro lugar, vem o sentimento de persecutoriedade, ou seja, ele se sente perseguido pela vítima por suas qualidades ou por suas condições e por isso ele passa a persegui-las. E por último, a insegurança que tem o chantagista. Ele é extremamente inseguro e, em razão dessa insegurança, ele chantageia como estratégia fundamental para alcançar os seus objetivos. A questão agora é como proteger-se do chantagista. Gente, não se negocia com o chantagista e nem se cede ao seu jogo de culpa. O segundo ponto
é que você deve fazer uso da razão no trato para com ele. Você deve ser, na verdade, firme. Se perguntar, devo fazer isso? Por que devo fazer? Eu faria em alguma situação natural? Em outra situação diferente dessa? Em terceiro lugar, você precisa ser assertivo, ou seja, ser firme, porque isso vai fazer com que você pareça para o chantagista menos vulnerável. E isso acaba por inibir o agressor, que vai partir para outra caçada mais fácil do que você. Por fim, não se deixe levar pelos laços afetivos, não importa se sejam os seus pais, o namorado, o chefe, o amigo, o irmão, enfim. Aquelas pessoas, aquele namorado que chega para você e diz o seguinte: se você terminar comigo, eu vou cometer o suicídio, eu me mato. Para que você, mesmo não querendo, para que você mesmo se sentindo desagradada, culpe-se pelo possível suicídio dele e continue com alguém que você não mais quer. Conclusão: conhecer seus direitos e deveres é fundamental, porque isso o protegerá como um escudo. Afinal de contas, esta é uma agressão psicológica das mais eficientes. Gente, eu tenho uma formação em direito e eu sempre procuro abordar a psicanálise com um pouco do direito. Eu recomendo a todo mundo que leia o artigo 5º da Constituição Federal, que é maravilhoso, que fala dos direitos do homem e do cidadão. Se você conhecer e tiver segurança dos seus direitos e deveres, isso formará um escudo contra a chantagem emocional e contra muitas outras coisas, muitos outros empecilhos que a vida naturalmente traz. Finalmente, chantagem emocional é pura manipulação mental, é projeção de culpa sobre a vítima, né? E, portanto, você pode e deve proteger-se sempre, porque ela está presente em todos os âmbitos da vida de uma pessoa. No âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito afetivo. Gente, sabe, vocês já viram aquelas mulheres que usam o sentimento de culpa do marido para conseguirem que eles lhe dêem uma pensão melhor, ou que eles lhe deem acima daquilo que eles deveriam dar. Né? Elas dizem: poxa, eu lhe dei os melhores anos da minha vida, agora você saiu do casamento, como você é terrível, você encontrou uma mulher mais jovem. Também tem aqueles idosos, né, que cobram dos seus filhos uma atenção de 100% do tempo, quando eles trabalham, eles criam filhos também, não é fácil para ninguém a vida, e eles olham para você e dizem: poxa, te dei tudo o que eu tive de melhor, te fiz mais por você do que por mim, tirei da minha boca para você. Então, chantagem emocional é pura manipulação mental e você deve e pode proteger-se dela. Né? A primeira coisa, e aquela que é definitiva, para finalizar o nosso tema, é fazer de conta que ela não existe e agir com a mesma razão, com a mesma racionalidade que você agiria em qualquer outra situação. O segundo tema polêmico é a inveja. Eu vou falar agora do conceito psicanalítico de inveja. O comportamento do invejoso é qualquer conduta no sentido de destruir o rival, ou destruir os seus privilégios, ou até mesmo e especialmente impedi-los de que os tenha. Este sentimento é frequentemente confundido com admiração, negado até a última instância, e por isso transformado em inveja branca, inveja boa, inveja positiva. Mas a inveja nada tem a ver com admiração.
né? É um sentimento devastador que leva o indivíduo, o invejoso, a um grande sofrimento e também impõe à sua vítima, a vítima da inveja, diferentes formas de agressão. Como é um sentimento, né? Essas agressões, elas são feitas de forma velada, a vítima do agressor não tem como se defender. O desejo do invejoso, gente, não consiste no desejo de ter o que o invejado tem, mas sim de que o invejado o perca, né? Perca qualquer coisa, objetos, ideias, admiração, privilégios, né? O invejoso se pergunta, por que ele não eu? Com muito ódio. Ele se pergunta com muito ódio. Portanto, o invejoso atua. E quais são as atuações do invejoso? Ele direciona todos os sentimentos negativos para a figura do invejado. Ele também deseja ardentemente que o invejado sofra toda sorte de perdas, em especial a perda do objeto desejado. Um outro ponto fundamental e que se destaca entre as atuações do invejoso é que ele deseja frustrar a sua vítima, realizando antes da própria vítima os seus projetos. Gente, eu estou falando aqui de coisas muito simples, sabe? De comprar... O invejoso, ele procura conhecer os planos e projetos do invejado, da sua vítima, para realizá-los antes dele, sabe? Como comprar um sapato, comprar uma roupa, uma ideia que ele teve profissional, ou até mesmo uma festa. Uma vez chegou no meu consultório, há pouco tempo chegou no meu consultório, uma paciente, né, que estava assim realmente tensa, porque tem uma pessoa que ela conhece e que tem muita inveja dela, mas ela estava se sentindo profundamente perseguida, porque ela planejou a festa dela de 50 anos. E ela planejou cada detalhe, ela se preparou durante 2 anos, se capitalizou para fazer a festa. E ela bolou até os doces e contou para essa amiga. E essa amiga preparou a sua festa de aniversário, sua própria festa, antes da festa dela, e colocou em prática todos os detalhes da festa dela. Ela teve que depois bolar tudo novamente, perdeu uma quantia de dinheiro alta, porque já estava tudo contratado, quase pronto, né, especialmente as lembranças, e ela perdeu. Então, o invejoso tem por objetivo frustrar a sua vítima muito, realizando sempre antes dele, né? A outra coisa é que o invejoso contribui de diversas formas para que a sua vítima perca, né? Ele mente contra o invejado, né? Ele inventa fatos que desabonem a sua moral, que desabonem a sua conduta, né? Além disso, ele desqualifica muito a sua vítima, ao invejado. Ele desqualifica e ele muitas vezes chega até a agredir o objeto de desejo. Uma vez, coisas às vezes que nós julgamos pequenas. Um analisando chegou ao meu consultório muito chateado porque ele tinha passado anos desejando comprar um determinado celular, né, de última geração. Ele comprou e quando ele mostrou para esse amigo, o amigo disse, ai, que lindo, nossa, e tentou desqualificar, mas será que é tão bom assim e tal? E depois que ele explicou todas as qualificações, ele disse, é realmente muito bom, posso olhar? E ele deu o objeto nas mãos do invejoso. E ele, sem querer, derrubou e quebrou a tela antes que ele usasse. A inveja é um fato terrível, é um sentimento terminal. Eu vou falar agora do objetivo do invejoso. O objetivo crucial do invejoso, gente, é o de introjetar a figura do invejado.
Por duas razões. A primeira delas é porque ele quer absorver o invejado, né? Ele quer ser tão bom quanto ele quer ser tão querido, tão inteligente. Veja, ele quer ser tão bom, tão querido, tão inteligente como ele, né? E não quanto ele. Porque isso iria pressupor a igualdade. Tão bom quanto alguém, né? Mas ele quer ser como ele, o que pressupõe a nulidade, ou seja, a eliminação do invejado, né, e a ocupação do seu lugar. O segundo objetivo é o de eliminar o invejado com o fim de aliviar o seu sofrimento pessoal. Não é à toa que a religião colocou a inveja entre os 7 pecados capitais. A Bíblia, gente, fala de uma das primeiras e grandiosas histórias de inveja, que é a história de Abel e Caim, né? Mas existe uma piadinha que eu uso para ilustrar isso, que é a piadinha de 2 caipiras. Um deles está ao sol, trabalhando, capinando, se matando, e o outro está deitado numa rede, embaixo da árvore, à sombra, curtindo, pensativo, olhando o céu. Então, o primeiro caipira, que está capinando, cansado, suado, chega para o segundo e diz: "Você sabia que preguiça é pecado?" E tranquilamente o invejado responde: "Inveja também." As causas e consequências da inveja. Em primeiro lugar, gente, é a baixíssima autoestima do invejoso, né? Claro que sempre disfarçada. Em segundo lugar, vem a desqualificação de todas as suas capacidades e sucessos. Assim, ele deseja ardentemente colocar em seu lugar algo melhor. Finalizando, o difícil não é o fato de que o outro seja melhor, e sim imaginar, né, que eu sou pior. Porque isso é profundamente frustrante. Finalmente, o invejoso deve procurar ajuda profissional, porque muitas vezes ele se sente inferiorizado em relação ao invejado, porque o invejado tem vocação para desempenhar as habilidades às quais se propõe. E muitas vezes acontece de o invejoso estar no mesmo nível profissional do invejado, mas se sente frustrado, não se sente feliz e deseja ardentemente alcançar, atingir aquele prazer, aquela capacidade e aquela habilidade do invejado. Afinal de contas, o que se pode fazer, uma das coisas, entre tantas outras que se pode fazer para auxiliar ao invejoso, é a orientação vocacional, né? E a orientação vocacional propõe o quê? O mercado hoje é exigente. Quer dizer, se o indivíduo tem capacidade, mas não tem vocação, será um profissional frustrado, como pode ser o caso deste invejoso. E se ele tem vocação e não tem capacidade, ele será um profissional medíocre, como pode ser o caso de outros invejosos. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso próximo programa, Orientação Vocacional, a pedido de um telespectador. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no meu canal deste lado e curta a minha página no Facebook, Kátia Toca Você, cujo link está aqui embaixo. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que curtiram a minha página, que compartilharam e que estão me dando muito prazer. Eu espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, divulgando, espalhando saúde e bem-estar entre os seus amigos, entre as pessoas que você ama, que você gosta, os seus alunos, a sua família. Continuem apreciando, acompanhando a série e curtindo e acompanhando Kátia Toca Você. Até logo!